A história que vamos desvendar hoje é de uma autêntica lenda dos videojogos. E o mais curioso é que ele não começou como designer, nada disso. Começou como um jogador e um dos mais vocais e críticos da sua altura. É uma daquelas histórias sobre como, imaginem, 170 cartas de rejeição e um contentor do lixo podem ser o início completamente inesperado de uma carreira que mudou os jogos para sempre. Esta era a promessa de Jeff Kaplan, lá em 2002. Antes de sequer sonhar em construir os mundos que cativaram milhões, ele era famoso por ser, precisamente, um de nós, um jogador completamente apaixonado por MMORPGs. Mas a grande questão é, como é que ele foi parar ao outro lado da barricada? Muito bem, vamos a isto. Antes de o nome dele estar ligado a gigantes como World of Warcraft ou Overwatch, Jeff Kaplan era uma figura quase mítica noutro universo, o do jogo EverQuest. E quando se diz brutalmente honesto, não é mesmo um exagero. A sua persona online era conhecida por críticas super detalhadas, apaixonadas. Ele não se limitava a queixar-se, não. Ele dissecava a mecânica dos jogos, apontava as falhas de equilíbrio que tornavam a experiência frustrante e defendia mudanças que recompensassem o tempo do jogador em vez de o castigar. O objetivo era sempre melhorar os jogos que ele tanto amava, mesmo que isso implicasse dizer aos criadores, e estou a citar, para tirarem as cabeças de onde as tinham enfiado. Mas aqui é que a história ganha outra dimensão. O seu caminho original não apontava de todo para esta indústria. A sua grande ambição de vida era completamente diferente. E ele levou isso muito a sério. Estruturou a vida inteira à volta deste objetivo. Dedicava-se a escrever 8 horas por dia, todos os dias. Era basicamente um trabalho a tempo inteiro, uma busca solitária pela história perfeita. Só que o mundo editorial não estava a ver o mesmo filme. A realidade foi uma autêntica avalanche de rejeições, mais de 170 num único ano. Cada envelope devolvido não era só um não, era um golpe direto na sua ambição, na sua identidade. E claro, o preço pessoal deste fracasso contínuo foi enorme. O isolamento, a pressão constante, a rejeição, tudo isto o levou a uma depressão profunda. O sonho estava lentamente a transformar-se num verdadeiro pesadelo. E aqui chegamos ao ponto de viragem. Num ato de rendição total, ele pegou em anos de trabalho, em toda a sua identidade como aspirante a escritor e deitou tudo fora. Foi um momento de desistência, sem dúvida, mas foi esse vazio que abriu espaço para que algo novo pudesse finalmente nascer. Com o sonho de escritor completamente desfeito e um buraco de 8 horas diárias para preencher, Kaplan mergulhou de cabeça no mundo que antes era só um passatempo, o EverQuest. Esta tabela mostra a transformação de uma forma brilhante. Aquele escritor isolado e constantemente rejeitado deu lugar a um líder de uma guild, uma equipa de jogadores, tornando-se numa figura colaborativa e respeitada. Em vez de lutar sozinho contra uma página em branco, passou a coordenar dezenas de pessoas em ataques super complexos. Foi ali que encontrou comunidade, encontrou um propósito e, curiosamente, uma nova forma de criatividade. E a sua imersão foi total. Reparem neste número. 272 dias de tempo de jogo. Não são horas, são dias inteiros. Isto quer dizer que quase um terço dos 3 anos seguintes foi passado a viver literalmente neste mundo digital. Aquilo que podia parecer mero escapismo acabou por ser a base de todo o seu futuro. Foi neste mundo que ele não só descobriu a sua vocação, como até conheceu a sua futura esposa. Como ele próprio diz, ele ganhou o jogo. E é aqui que a história passa de interessante para absolutamente incrível. A sua liderança dentro do jogo estava prestes a abrir-lhe uma porta no mundo real e da forma mais inesperada que se possa imaginar. Parece ficção, não é? Mas a realidade foi ainda mais bizarra. O co-líder da guild dele, que o Kaplan só conhecia por Ariel, era nem mais nem menos o Rob Pardo, um dos principais designers da Blizzard. E aqueles almoços casuais com outros membros da guild, pois, eram na verdade um processo de recrutamento secreto que durou meses. E a cereja no topo do bolo, a oferta de emprego para trabalhar num dos maiores jogos do mundo, foi feita num restaurante de fast food. É uma história quase boa demais para ser verdade. E pronto, Kaplan juntou-se à equipa de um novo jogo, o World of Warcraft, como designer de quests. E trouxe com ele não só a sua perspectiva única como jogador hardcore, mas também as cicatrizes de centenas de horas de frustração. Ele estava determinado a não cometer os mesmos erros que tanto o irritaram. Até àquela altura, progredir em jogos como o EverQuest era um processo super lento e doloroso, conhecido como grinding. Horas e horas a matar as mesmas criaturas para subir de nível. Era repetitivo, era um trabalho. Kaplan, que viveu isto na pele, ajudou a liderar uma mudança de paradigma. No World of Warcraft, a progressão seria guiada pela história, por missões. Ele transformou a experiência de um trabalho monótono numa grande aventura. E o impacto foi sísmico. Esta filosofia, centrada na diversão e na narrativa, abriu as portas dos MMOs a milhões de pessoas que nunca teriam tido paciência para o grinding.
World of Warcraft não foi apenas um sucesso, tornou-se num fenómeno cultural, provando que os jogos online podiam de facto ser para toda a gente. E isto traz-nos de volta ao início. A história de Kaplan fecha um círculo perfeito, ligando o seu fracasso esmagador como escritor ao seu sucesso monumental como criador de mundos. E esta é a grande lição que ele tira da sua jornada. Ele estava obcecado com a ideia de ser um escritor, com a imagem e a identidade que isso trazia. E a pressão dessa identidade quase o destruiu. Foi só quando se libertou dessa ideia e se focou naquilo que ele genuinamente gostava de fazer, que era liderar, colaborar, resolver problemas e criar experiências para os outros, que encontrou a sua verdadeira vocação. Às vezes, deixar ir um sonho é a única forma de encontrar o nosso verdadeiro caminho. A questão que fica no ar é esta: em que é que estamos focados? Na identidade que queremos projetar ou naquilo que, lá no fundo, gostamos mesmo de fazer? A resposta pode de facto definir tudo.